Oi, gente, bom dia. A semana tá começando e o cotidiano, ó, tá muito bacana. Você sabe qual é a hora certa de colocar o seu filho no inglês? Será que é legal colocar ele desde pequenininho? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto. E hoje nós vamos falar sobre cárie. É uma doença e atinge mais da metade da população brasileira. E hoje tem aquela super dica do professor Marcelo Bezerra. Ele vai nos ensinar uma receita caseira para limpar bancos de couro e estofados. Então aproveita, puxa uma cadeira, senta por aí que o seu cotidiano está só começando. A gente começa o cotidiano de hoje falando sobre crianças. Você sabe qual é a hora certa de colocar o seu filho no inglês? Será que os pequenininhos têm mais facilidade para aprender outro idioma? E quais os cuidados que os pais devem ter? São muitos questionamentos, não é mesmo? Dá uma olhadinha aí na reportagem. Cientistas britânicos e americanos descobriram que no período de 2 a 4 anos de idade, o cérebro das crianças tem maior facilidade para o aperfeiçoamento da linguagem, o que significa dizer que nessa idade as crianças aprendem outros idiomas com mais facilidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por essa razão, alguns pais estão estimulando o aprendizado desde cedo. Tatiane usa o tempo livre para ensinar inglês à filha de 3 anos. Ela conta que desde que a pequena Nina começou a falar, incluiu brincadeiras e jogos educativos na rotina da filha, para estimular o aprendizado de um outro idioma. Além de contar até 10, Nina já sabe falar o nome das cores e dos animais em inglês. Como eu estou em casa, eu estou sempre cuidando. Podendo ela para fazer atividades lúdicas, atividades que estimulem o raciocínio lógico. Eu também sento na mesinha com ela para a gente desenhar. Então, é uma coisa assim, naturalmente, não forçada. Ela, inclusive, sempre fala, não estou sem fazer nada. Nina, e aí, como é isso em inglês? Ela fala, é uma brincadeira que a gente tem no dia a dia. Nessa escola de idiomas em Caruaru, a metodologia de ensino foi desenvolvida especialmente para as crianças. Através de música e outras atividades, os pequenos vão aprendendo desde cedo um outro idioma. O inglês não deve ser encarado como mais uma obrigação, e sim como uma forma natural de aprender um idioma. Eles não tiveram que ir para a escola para aprender português. Então é essa metodologia que a gente tenta passar com o inglês. Além de interagir com outras crianças, eles aprendem a grande importância em se comunicar. Através de jogos, músicas, dinâmicas, cada aula é uma coisa diferente, que eles sabem que a metodologia não é uma metodologia de escola. Então eles aprendem naturalmente como eles aprenderam o idioma, a língua mãe deles. E você quer saber se eles gostam de aprender inglês? Gosto. Olha só, gente, agora eu vou falar sobre um assunto que eu tenho certeza que vai surpreender muita gente. Você sabia que a cárie é uma doença? Pois é, e teve um estudo que foi divulgado recentemente que aponta que mais de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo têm cárie. Um número muito alto, né? E chega até a ser alarmante. Mas por que será que tanta gente está tendo cárie em pleno século XXI? É sobre isso que a gente vai conversar hoje com Esla Siqueira, ela que é odontopediatra. Muito bom dia. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso cotidiano. Eu tenho certeza que está todo mundo em casa. Nossa, cárie é doença? É doença. É uma doença, uma das doenças mais comuns que existem e muita gente não dá a devida importância a essa doença. Acha que é comum, acha que todo mundo um dia deve ter cárie, mas na verdade não é. E traz graves consequências a todos nós se não tratado. Com certeza, pode até chegar a perder o dente por causa de uma simples cárie, de uma doença que poderia ser prevenida e não existir. Traz muitos transtornos. Agora vamos começar então falando o que causa a cárie, porque todo mundo acha que é só a má higienização e na verdade não é. Às vezes a alimentação com excesso de açúcar, por mais que você escove o dente 3, 4, 5 vezes ao dia, pode causar cárie. Com certeza. A maior causa, vamos dizer assim, a cárie não é só a falta de higienização, não é só você comer muito açúcar. Na verdade, é um conjunto, Marcela. Vai ser o consumo excessivo de açúcar, várias vezes ao dia, aquela pessoa que vive beliscando
todo instante vai ali, come um pouquinho, vai ali, come outro pouquinho, não escova, dorme sem escovar. Então, tudo isso vai ser um conjunto para potencializar a doença cárie. E também, pasmem, os bebês, eles podem ter cárie. Aí as pessoas perguntam, ué, mas meu filho só mama e tá com cárie? Por quê, doutora? Porque, na verdade, a cárie vai ser causada por bactérias e a criança também precisa higienizar, os pais precisam higienizar os dentes das crianças. E muito importante, usar o creme dental com flúor. Mesmo o bebezinho? Mesmo o bebezinho. Aí muitos pais chegam ao consultório e me dizem, mas com flúor, eu já fui ao médico, eu já fui até a outro profissional e me disse que não, de forma alguma, que pode dar uma intoxicação. Isso, eu também ouvi muito isso. Mas na verdade, o que vai dar intoxicação é a ingestão em grande quantidade. Então, se você deixa o tubo de creme dental ao alcance da criança, ou se você coloca uma quantidade excessiva na escova da criança, pode causar intoxicação, sim. Mas aí, de acordo com a orientação do odontopediatra, você vai usar uma quantidade mínima na escova, porque o que vai estar protegendo da cárie vai ser o flúor contido no creme dental. Aí o pai pensa que apareceu a cárie no dentinho de leite do filho, não tem problema, esse dente vai cair e aí vai nascer o dente permanente. Essa cárie que estava no dente de leite pode prejudicar o crescimento desse dente permanente? Com certeza. A cárie no dente de leite vai ser muito prejudicial ao dente permanente, em todos os sentidos. Em relação à estética, o que é que pode ocorrer? Tem uma cárie, não cuidou, não, é um dente de leite, não serve de nada. Serve sim. Se não servisse, nós não teríamos. O dente de leite vai servir como estética, vai servir como fonética, vai servir de guia para a irrupção do dente permanente. E também, como você falou, das consequências ao dente permanente. O que é que pode acontecer? Aquela cárie vai atingir a polpa do dentinho de leite. Dente de leite também se faz canal. E aí a mãe ou o pai ignora, não faz o tratamento e aí cria como se fosse uma lesão na raiz daquele dentinho de leite. E o dente permanente ele vai estar por cima do dente de leite. E aí aquela infecção pode chegar ao dente permanente. E quando o dente permanente nascer, ele pode nascer com uma manchinha ou com outros problemas, que aí só vai ser detectado quando ele realmente sair na cavidade bucal. A gente não tem o hábito, né, de ir ao dentista de 6 em 6 meses, que seria o ideal. Então, muita gente também vai protelando, por anos e anos e anos e anos, até às vezes por medo de ir ao dentista. E aí o que acontece? A gente está lá com a cárie infiltradinha no cantinho que a gente não consegue ver, mas a gente tem alguns sintomas que a gente pode identificar que está com a cárie, Wesley? Às vezes tem paciente mais cuidadoso, que dá uma olhadinha sempre no espelho, mas nem sempre a gente consegue detectar em casa. Geralmente, quando a gente já observa em casa, é quando está um sinal mais avançado, que aí você às vezes sente aquele mau cheiro vindo do dente, ou às vezes sente aquela dorzinha aguda que vai, mas passa, então acho que não é nada. E às vezes o paciente só vai realmente se dar conta quando ele já está com muita dor, ou quando está calmo assim em casa e começa aquela dor. Então nem sempre ele consegue detectar em casa esse é cárie. Vamos agora à pergunta do Vitor. Ele deixou lá no nosso Instagram, no @tvjornal no interior. Ele disse o seguinte, que ele ouviu dizer que a cárie é muito perigosa, principalmente quando não tratada, porque inclusive o dente tem uma ligação com a cabeça e isso pode afetar e a pessoa ter algum problema neurológico. Isso é verdade, doutora? É sim, na verdade nosso organismo está todo interligado. Às vezes a gente, é um dente, é besteira. Não, não é besteira. O que é que pode acontecer? Essa bactéria que está no nosso dente circular até chegar ao cérebro ou também ao coração. Nossa. Que é uma coisa muito importante de se falar, que é a chamada endocardite bacteriana. Ou seja, aquela bactéria vai parar no coração ou no cérebro, como você falou.
Isso realmente pode acontecer e por isso que você deve procurar sempre o dentista para estar vendo como é que está essa sua saúde bucal. Então, além de procurar ao dentista, a gente, claro, que deve escovar o dente, né? Todo mundo escova o dente em casa, claro. E aí a gente se pergunta, será que eu estou escovando o dente certo? Às vezes você escova 3, 4, 5 vezes por dia, mas às vezes não adianta, porque você não está fazendo aquele movimento certo de estar limpando o dente, não está passando o fio dental. Então, vamos relembrar para os nossos telespectadores, para a gente finalizar a nossa entrevista, sobre a escovação. Então, é importante, além da escovação, o uso do fio dental. Na verdade, eles são um complemento. Aliado a isso, o creme dental com flúor, na indicação do seu dentista. E outra coisa bastante importante, é como a gente falou, é um conjunto, a alimentação saudável. Então, não está beliscando, não está tendo aquele consumo excessivo de açúcar, tudo isso vai favorecer para uma boa saúde bucal. Maravilha, então. Obrigada, querida. Obrigada a você. Bom dia. Tenha um bom dia. Até, se Deus quiser. E no próximo bloco nós vamos falar sobre a lesão por esforço repetitivo. Você sente muitas dores nas mãos? Daqui a pouquinho a gente fala sobre esse assunto. E também tem uma super dica do professor Marcelo Bezerra de como você limpar os estofados do seu carro e da sua casa. Me espera que eu volto rapidinho. Gente, nós vamos falar agora sobre LER, que é a lesão por esforço repetitivo, e DORT, que é a doença osteomuscular relacionada ao trabalho. Quem está aqui comigo, Maria Júlia Nunes, ela é fisioterapeuta e vai contar pra gente como é que a gente pode prevenir e tratar isso. Não é isso, Maria Júlia? Muito bom dia. Exatamente. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso cotidiano. Obrigada. Primeiro, vamos explicar para todos os nossos telespectadores o que causa LER e DORT. Certo. Então, LER, a lesão por esforço repetitivo, como você disse antes, é uma doença causada por esforço repetitivo, como o próprio nome diz. Então, pessoas que ficam frequentemente no uso de celular, pessoas que ficam frequentemente com atividades repetitivas no seu trabalho, como digitadores, operadores de caixa, registradora, eles sempre vão ter lesão por esforço repetitivo. São doenças que são causadas, como o próprio nome diz, por atividades que requerem esforços em grande quantidade, quando a gente tem uma sobrecarga biomecânica do nosso corpo. No caso, a DORT, elas são doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. Então, são patologias que se relacionam diretamente com a atividade laboral que a pessoa exerce. No caso da LER, ela acomete pessoas, é uma denominação utilizada para pessoas que ficam frequentemente com o celular. Bom, então são patologias que acometem inclusive donas de casa que estão frequentemente exercendo sobrecargas, como pegando peso, muito cesto de roupa pesado, estão fazendo aquele movimento de estender roupa, então levantando o braço frequentemente, estão cortando a carne, cortando o frango, então fazem aquela atividade repetitivamente, às vezes sem pausa, exaustivamente, e podem ser acometidas por LER. O jovem que fica em casa o tempo inteiro jogando videogame, com o celular frequentemente, então ele também pode ter essa doença. Ô Maria Júlia, me diz uma coisa, LER e DORT sempre nas mãos, nos braços, pernas e pés também ou sempre nos membros superiores? Boa pergunta, também. Veja só, a LER e a DORT, elas acometem normalmente os membros superiores. Então, pescoço, o que a gente chama de cintura escapular, essa musculatura, essa região das costas, mas também mãos, punhos e cotovelos, mas também podem acometer joelhos e pés. Os sintomas são sempre os mesmos, dores, ou tem algo característicos como tumores que aparecem nas mãos, nos braços? Quais são os sintomas? Bom, sintomas mais comuns realmente são as dores, dores crônicas com piora ao repouso, formigamento também nas mãos, formigamento nos pés, sensação de cansaço. Em alguns casos mais severos, quando a inflamação ela passa da fase aguda para a fase subaguda ou para a fase crônica, você pode ter o aparecimento, como você falou, desses tumorezinhos, que são a presença de cistos sinoviais, que nada mais é do que o acúmulo de líquido na região afetada pela LER e DORT. Esses cistos, eles desaparecem com o tratamento ou eles permanecem? Como é que funciona? Eles podem desaparecer com o tratamento, no caso, se for o tratamento conservador, a fisioterapia, que é geralmente o mais indicado,
Caso não desapareça com a fisioterapia ou com o tempo, com o passar do tempo, alguns casos são indicadas cirurgias. E aí o médico ortopedista é a pessoa mais adequada para indicar esse tipo de tratamento, se vai ser cirúrgico. Ô Maria Júlia, você falou agora em tratamento. Como que é feito esse tratamento? À base de medicamentos, fisioterapia, você usa uma luvinha? Eu já tive DORT, inclusive eu também já tive um tumor aqui nessa parte, eu usava muito o mouse, então naquela época apareceu aqui, doía muito, agora o meu tratamento foi só medicação e luva, e aí ficou muito tranquilo. Até hoje eu ainda sinto, porque eu uso muito o celular, daqui a pouquinho a gente fala do celular, mas vamos falar sobre o tratamento, como ele é feito. Tá, ok. A fisioterapia é o tratamento conservador primordial que os ortopedistas, que são as pessoas, é o médico quem diagnostica, ele geralmente encaminha para a fisioterapia e aí o paciente vai fazer exercícios, vai usar aparelhos, se necessários, para analgesia, para diminuir a inflamação e para promover relaxamento daquela musculatura. Alongamentos são muito importantes e, em alguns casos, também o médico prescreve anti-inflamatórios e, em casos mais severos, onde já foi tentado o tratamento conservador sem sucesso, o médico parte para o tratamento cirúrgico. Certo. Vamos falar um pouquinho sobre celular. Todo mundo hoje em dia é viciado nesse aparelhinho aqui. Eu confesso que eu uso muito, tanto é que eu sinto muitas dores na mão. E eu tenho certeza que muita gente também sente que está assistindo a gente agora. Nesse caso aqui, dessa lesão por esforço repetitivo, o que a gente pode fazer para aliviar essas dores em casa mesmo? Eu estou sentindo dor, eu paro um pouquinho, eu movimento a mão assim, eu coloco um gelinho. O que eu posso fazer para aliviar essas dores? Bom, inicialmente diminuir o tempo de uso do celular, né? Isso vale para celular, isso vale para videogame, isso vale para qualquer artefato, qualquer utensílio que a gente utilize em movimento repetitivo. Então a gente tem que dar pausas. Então, está muito tempo no celular, está muito tempo no computador, fazendo algum trabalho. A cada meia horinha para um pouco, faz algum alongamento, estende o braço, puxa a mão, conta até 30, muda a posição, depois muda para o outro braço. E isso vai proporcionar um relaxamento, um alongamento e preparar a musculatura para que a gente volte àquele trabalho sem dar tanta sobrecarga ao corpo da gente. E no caso, no trabalho, a gente tem que parar um pouquinho, tem que colocar a postura ideal. Qual a postura ideal? Como é que a gente pode fazer no caso do trabalho? No trabalho, a gente tem que ter muito cuidado com a nossa postura. A gente precisa de um mobiliário adequado, de uma ergonomia adequada, que isso tem que ser providenciado pela empresa. Caso você esteja sentindo algum desconforto, você pode conversar com o seu chefe, com o seu superior e ver qual é a melhor forma de ele conseguir adequar aquele mobiliário para o seu corpo. Não é uma regra. Cada pessoa tem uma altura diferente, tem um modelo diferente de trabalho, tem atividades diferentes e isso deve ser adequado de acordo com a função e de acordo com o biotipo de cada pessoa. A empresa tem que adequar. As pausas são extremamente necessárias, geralmente as jornadas diárias de trabalho são de 8 horas e tem que se fazer essa pausa, tem que dar essa pausa. Algumas empresas aderem ao programa de ginástica laboral, que são essenciais, principalmente para a prevenção. Hoje em dia os empresários estão muito preocupados com a saúde do seu empregador, então é de extrema importância essa pausa e a ergonomia adequada para o trabalho. Muito bem, obrigada, viu, Maria Júlia? Adorei o nosso bate-papo. Bom dia, até a próxima. Bom dia. Tchau, tchau. Obrigada. A gente sempre tem aquele problema com o sofá de casa sujo, com a poltrona suja, os bancos do carro. E como é que a gente pode limpar, hein? Mas olha só, o professor Marcelo Bezerra vai ensinar uma solução caseira que você pode fazer e deixar os bancos do seu carro e os estofados da sua casa limpinhos. Dá uma olhadinha aí. Oi Marcela, bom dia a você de casa. A dica de hoje, eu acho que ela vai ter um valor maior para os homens, viu gente? Aí você diz, será que a mulher não cuida do carro? Claro que cuida, mas o homem é que tem aquela vaidade maior de cuidar da limpeza do carro, a higienização do carro. Então hoje eu vou passar para vocês uma dica bem bacana para a gente poder higienizar os bancos do nosso veículo. A gente sabe como essa parte do carro fica vulnerável à sujeira, doces, a poeira que entra no carro. Então é muito comum a gente encontrar o nosso banco do veículo sujo. A gente vai fazer agora um produto natural e bem legal para a gente aplicar sobre a superfície do nosso banco e remover essas sujeiras. O que é que a gente vai precisar? Vamos utilizar aproximadamente 1 litro de água, vamos utilizar meio copo de vinagre branco, vamos utilizar 1/4 de copo de álcool de farmácia, álcool comum, vamos utilizar o bicarbonato de sódio, então esse bicarbonato nós vamos utilizar aqui em nossa solução, e também o amaciante que vai dar aquele cheiro bem legal em nosso veículo. Então vamos agora começar a adicionar os nossos produtos para preparar a nossa solução.
Então, vamos colocar aqui meio copo do vinagre, a quantidade separada nossa de álcool, uma colher de sopa de amaciante, e amaciante aí fica ao seu gosto, e uma colher de sopa também de bicarbonato de sódio. É interessante a gente ter essas medidas, gente, bem preservada, para que não fique muito forte a nossa solução, tá? Pronto, então aqui a gente está homogeneizando na hora da aplicação. Olha só, isso aqui também serve para a gente fazer a higienização de um sofá, de um lençol, de um travesseiro. O cheiro está saindo aqui, é bem bacana, tá? Olha só, você pode também aplicar sobre o tapete do teu carro. Então qualquer superfície você pode aplicar que ele vai remover toda essa sujeira que lá existe. Vamos aplicar aqui o nosso borrifador. E vamos ao veículo. Então, uma vez a nossa solução preparada, vamos aplicar diretamente aqui no banco do veículo, ok? É interessante que a gente tenha uma bucha de lavar prato, sempre lembrando que nós vamos utilizar essa face da bucha, porque é a face mais delicada, sem ser a face áspera, para não estar danificando o banco do veículo. E sempre um pano seco para passar, para tirar o excesso do nosso produto. Então, diretamente a gente borrifa sobre o veículo, ó. Você pode colocar em todas as partes, não tem problema. Passamos a bucha suavemente, não precisa colocar força. O produto é que vai utilizar para fazer a remoção da sujeira. E outra coisa importante, como contém álcool, como contém vinagre, isso também vai prevenir contra o quê? Contra ácaros, contra fungos que possa desenvolver, que isso é muito comum até pela questão da umidade. Então os fungos se instalam no banco do veículo e aí traz dano para essa parte do nosso carro. Então com o paninho, esse pano seco, a gente vai removendo o excesso, até mesmo passando em outras partes, e o material vai fixando e com o tempo ele vai secando e agindo. Então tá aí mais uma dica, espero que vocês tenham gostado dessa dica e até uma próxima. Obrigada, viu, professor? Você, como sempre, trazendo dicas maravilhosas pra gente, viu? E o nosso cotidiano vai ficando por aqui. Se quiser rever esse programa, corre lá no nosso canal no YouTube. Tem também o nosso Instagram, @TV Jornal no Interior, e a nossa página no Facebook, ó. Um grande beijo, um bom início de semana aí pra todo mundo. Fica com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.